Mas conta, como é que você conseguiu arrumar emprego na Finlândia, Lena? Oi, você tá aí? Legal. Eu vou contar para vocês mais um pouco da minha vida na Europa. Então fica aí que vem mais coisa. Bom, gente, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu morei na Finlândia de 83 a 87, né? Mas aí vocês se perguntam, como é que você conseguia se manter? Bom, é lógico que eu casei com meu namorado finlandês. Então ele tinha comprado um apartamento numa cidade de praia, da onde ele era, chamada Jakobstad. E, bom, na Finlândia, a primeira língua é o finlandês, mas existe uns 4% da população que tem a língua materna sueca, porque aquela parte oeste da Finlândia pertencia à Suécia. Graças a Deus, gente, porque finlandês não é fácil de aprender. Como eu já falava o alemão, o sueco para mim não apresentou grandes problemas para aprender. É um alemão simplificado e tinha, ainda tem, muitas palavras que lembra do alemão, então eu conseguia memorizar o vocabulário. O meu marido, ele trabalhava como gerente de vendas de uma fábrica de celulose. Um emprego bom, ele ganhava bem, mas esperava que eu contribuísse de qualquer maneira nas despesas. Ele pagava todas as contas e eu fazia o supermercado. Eu fui para a Finlândia com uma reserva de dinheiro e comecei a procurar emprego. Gente, depois de 2 meses eu estava trabalhando. Inclusive, o meu visto, quem pediu foram as escolas, que eu trabalhava em 4 escolas diferentes como professora de línguas. O meu interesse sempre foram línguas estrangeiras. Então, se você está pensando em mudar para o exterior, primeira coisa, você tem que pensar no que é que você é bom, no que é que você tem experiência. E, quando chegar lá, correr atrás. O que eu fiz foi pegar a lista de escolas nas redondezas. Como eu morava em Jakobstad, Pietarsaari, porque cada cidade tem 2 nomes, um em sueco e um em finlandês, essa cidade tem só 20 mil habitantes, 20, 25 mil habitantes. Peguei a lista das escolas, não só em Jakobstad, mas também em cidades menores nas redondezas, tipo até 20, 30 quilômetros de lá. Meu marido tinha, na época, um Golf da Volkswagen usado, que ele me deixava usar. Bom, eu não fiquei esperando nenhuma vaga em jornal, porque naquela época, internet, Eu contatei as escolas uma por uma
oferecendo meus serviços. Comecei a dar aula de italiano numa escola noturna para adultos, todos eles finlandeses. Ao mesmo tempo que durante o dia, como eu dava aula à noite, eu ficava estudando sueco. Meu marido voltava para casa e eu ficava treinando o sueco com ele. Bom, eu comecei a dar aula de italiano. Depois surgiu uma oportunidade de eu começar a dar aula de inglês numa cidade chamada Nykarleby, a 20 quilômetros de lá. Eu ia com o Gol do meu marido. E depois, através dessa escola, como era do mesmo diretor, eu peguei um outro grupo em Munsala, que ficava a 30 quilômetros de Jakobstad. Não demorou muito. Uma escola chamada Barnträdgårdslärarinstitutet. Uma escola aí já não era para adultos, como essas 3 outras que eu acabei de mencionar. Era para meninas e meninos de 16, 17 anos que estavam estudando para se tornarem professores de jardim da infância. Bom, comecei a dar aula de inglês lá. Gente, graças a Deus, professor é muito bem pago nesses países escandinavos. Então, eu tinha um salário respeitável. Não era um salário fixo, eu ganhava por aula dada, mas ganhava bem. Então, eu digo o seguinte: vocês vão para o exterior, vejam no que vocês são bons e corram atrás. Façam uma lista dos possíveis lugares de trabalho e vão lá com o currículo, bater na porta e se oferecer. Uma hora vai abrir alguma coisa. Eu sei muito bem que nos anos 80 era bem mais fácil. A vida está se tornando cada vez mais impossível por causa do acúmulo de população mundial. As regras também para a imigração estão se tornando cada vez mais difíceis. Mas o que eu posso passar para vocês é a minha experiência dos anos 80, pelo menos enquanto eu ainda estou na minha história da Finlândia. Eu continuo no exterior hoje. Então, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Helena Gran. Estou vivendo no exterior desde 1983. De 83 a 87 na Finlândia, de 87 a 91 na Holanda, de 91 a 2001 na Suécia, de 2001 a 2024 na Inglaterra e desde então agora no Egito. Bom, como eu disse, eu comecei a dar aulas de idiomas, então italiano e inglês, 2 meses depois que eu cheguei na Finlândia. Quando eu entrei pelo aeroporto de Helsinki,
A única coisa que eles me perguntaram foi: quanto dinheiro você está trazendo? Na época, $5.000. Era muita grana, muita grana. Eu até perguntei para o oficial: você quer que eu te mostre? Ele falou: não, seja muito bem-vinda. É lógico que eu não contei nada do meu namorado finlandês, que eu tinha conhecido num curso. Ai, esse aqui é o Bisnaga, gente. Eu tinha conhecido num curso na Alemanha, num curso de alemão. Não foi nada de conhecer pela internet, porque nos anos 80 não tinha nada disso. Gente, vocês vão falar: poxa, mas depois de 2 meses você já conseguiu começar a trabalhar num país tão longe, tão exótico, tão frio, ainda numa cidade pequena? Bom, gente, é o Bisnaga aqui batendo no meu celular. Eu vou ficar passando a mão aqui na barriguinha dele para ver se ele se acalma. É lógico que de vez em quando na vida também a gente tem que ter um pouco de sorte, né? Eu dava 20 horas de aulas semanais, ganhava muitíssimo bem, mas é lógico, e os professores sabem, que a gente tem que fazer muito preparo de aula, a gente tem que corrigir os testes, lição de casa, preparar as aulas, quer dizer, no final das contas, dá no mínimo umas 40 horas, mais umas 20 horas de trabalho em casa com a preparação dos cursos. O que eu achava da minha vida na Finlândia? Gente, o pessoal era muito provinciano. Eu me lembro até uma vez, eu já tinha tido meu filho, que nasceu em 1986, nessa cidade, Jakobstad. E também comentei no vídeo passado que eu não me dava muito bem com a minha sogra. Enxerida. Então eu usava a desculpa de não ir a cada 2 fins de semana para a fazenda dos sogros, porque eu dizia que o bebê não dormia bem à noite e que eu me sentia melhor na minha casa, porque eu estava muito cansada de cuidar do bebê e tal. Então o meu marido, ele ia sozinho. E eu me lembro que uma vez eu estava passeando com um carrinho de bebê e eu me deparei com um colega de trabalho do meu marido. Ele virou para mim e falou: você por aqui? Cadê o Gustav, meu marido na época? Eu falei: ah, ele foi para Iepo, para a fazenda dos pais dele. Ah, mas você não foi? Falei: não, não fui. Ele falou: ah, entendi. Entendeu o quê? Entendeu o quê? Sabe? Quer dizer, eles eram assim, enxeridos. Era a natureza deles. Não sei se aí no Brasil é a mesma coisa. Eu sou de São Paulo. Não sei se no interior. Não, acredito que não. Não é assim no Brasil, é? De qualquer maneira, eu não me dei bem lá. Primeiro por causa da sogra que não ajudou. Ela queria me transformar numa dona de casa finlandesa. Segundo,
por causa do clima. Sabe o que é pegar 30 abaixo de zero, um inverno, e não ver luz do sol? Não dá, né? Então, mesmo ganhando bem, eu comecei a botar pressão para sair de lá. Conclusão: fomos para a Holanda. A firma do meu marido fez uma transferência e nós fomos morar em Maastricht. Fala comigo, Maastricht, no sul da Holanda, que faz fronteira com a Bélgica e a Alemanha. Nós vendemos o apartamento, o carro e nos mandamos para lá. De gerente de vendas, meu marido foi trabalhar com marketing, sempre através daquela fábrica de celulose. Nós alugamos uma casa em Maastricht e é a coisa mais linda do mundo essa cidade, gente. Uns 300 mil habitantes. Ficamos lá também 4 anos, de 87 a 91, e é onde a minha filha nasceu. Sabe o que é uma cidade? 300 mil habitantes não é uma cidade grande, mas cheia de tulipas, sabe? Parecia assim a cidade do conto de fadas. Gostamos de lá, sim, como lugar muito mágico, mas daí foi o meu marido que começou a ter problemas com o emprego. Ele já não estava mais em vendas, ele estava em marketing. Eu parei de trabalhar por estar com 2 crianças pequenas, tá? A gente alugava uma casa de 3 dormitórios, muito bonitinha, uma casa geminada, com um pequeno pátio atrás da casa. Meu marido continuava viajando muito, como sempre, porque na Finlândia também, em vendas, ele vendia para outros países, ele trabalhava com exportação. E ele viajava semana sim, semana não. Na Holanda, ele continuou fazendo isso. Eu preferia ficar na Holanda, mas meu marido, atrás da carreira e tendo problemas na posição de marketing, porque para ele poder fazer a pesquisa de mercado nos países que ele estava visitando, ele precisava muito do apoio dos gerentes de vendas desses outros países, que também trabalhavam para a fábrica de celulose na Finlândia. E eles nem sempre queriam contribuir, sabe? Eles tinham má vontade. E aquilo acabou com a vida do meu marido. O que foi bom lá é que ele tinha um carro da firma, era um baita de um Renault muito confortável, um carro grande. Ele tinha comprado um Honda Civic para mim, só para eu ir no supermercado. Eu, logicamente, me sentia muito sozinha. A gente não conhecia ninguém lá. A gente tinha uma linha de telefone que nunca tocava.
Eu até uma vez, ele voltou para casa do trabalho e eu falei: a gente pode desligar essa linha de telefone, porque nunca toca. O que é que eu achei da Holanda? Sensacional, gente. O meu filho hoje está com 39 anos e mora em Amsterdã. Ele adora, adora, não quer sair de lá de jeito nenhum. O que eu não gostei na Holanda, os queijos são maravilhosos, mas a comida, gente, bleh. A gente ia muito para a Bélgica, que ficava a 500 metros da nossa casa, e comia lá. Vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, que a Bélgica é um país de comida gourmet. A carne na Holanda é muito ruim, é muita fritura, não tem gosto de nada. Os laticínios, os queijos, o iogurte, vem do paraíso, deliciosos. Você entra em qualquer supermercado, essa parte de laticínios toma pelo menos 1/3 do supermercado. E, como eu disse, a Holanda também, por ser um país central europeu, era muito fácil a gente, no fim de semana, pegar o carro e ir para a Alemanha, Düsseldorf, Köln, Colônia. A gente ia muito para Liège, na Bélgica, Bruxelas, Antuérpia, no norte da Holanda. A gente visitava muito porque essa área no centro europeu sofreu muito com a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, parte do turismo tem muito a ver com você ver as prisões onde eles mantinham os soldados que os nazistas prendiam na época, matavam, torturavam, e não é nada agradável de ver, mas faz parte da história, né? A gente também não pode ver só flores. Falando em flores, eu falei das tulipas na Holanda, né? Tem jardins assim enormes só de tulipas, maravilhoso. Bom, eu disse que a minha filha nasceu lá. Na Holanda é muito popular você fazer o parto em casa com o seu clínico geral. É verdade, eu vou repetir. Na Holanda, ainda hoje, se faz o parto com um clínico geral em casa. E às vezes nem vem o seu médico, vem só a parteira. Eu, com a mentalidade brasileira, nada de fazer parto em casa. Fui diretamente num ginecologista e fiz o meu parto no hospital. Ainda bem, porque minha filha nasceu deprimida, ela tinha tomado aquele líquido que eu não me lembro o nome, mecônio, como é que chama? E tiveram que entubar ela, foi uma judiação, sabe? Ela não conseguia respirar, mas como eu estava no hospital, então tudo correu bem, porque tinha os pediatras lá de plantão e socorreram a tempo.
Ah, eu não sei se tem alguém aí que já visitou a Holanda ou que mora ou morou na Holanda. Põe aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês se identificam com os comentários que eu estou fazendo. Eu recebia da Finlândia uma contribuição por ter tido o meu primeiro filho na Finlândia. Então, durante um ano, eu recebia um benefício da Finlândia para ficar em casa tomando conta do meu filho. Teve uma época, mas que não durou muito tempo, que eu dei aula particular de sueco para um grupinho. Eu nem procurei trabalho. Foi o diretor da escola onde eu e o meu marido estávamos estudando para aprender o holandês. Ele sabia que a gente falava sueco em casa e ficou sabendo de uns holandeses que queriam aprender o sueco. Então, durante esses 2 meses, eu dei aula particular para um grupo de 4. Mas foi tudo que eu fiz. Eu não trabalhei, além disso, na Holanda. O clima, dizem que na Inglaterra chove muito, né? E chove mesmo. Mas na Holanda chove tanto quanto, gente. Tanto quanto. A nossa vida social na Holanda sofreu muito, como eu disse. E nós estávamos enfrentando um problema com o meu filho, porque ele estava com muita língua na cabeça. Eu falava português com ele em casa, meu marido falava o sueco, ele estava indo numa escolinha, num kindergarten, de uma escola internacional onde falavam inglês, e além disso tinha o contato com outras crianças que falavam só holandês. Então, quer dizer, na cabeça dele, ele não sabia nem. Ele entendia as 4 línguas, mas ele não conseguia falar uma palavra. E isso foi até os 4 anos de idade, gente. Até você falar 2 línguas em casa, tudo bem. Mas 4 para uma criança pequena, não dá, né? Era muita judiação. Depois de 4 anos lá, em 1991, meu marido falou: acabou o meu contrato aqui para fazer marketing e eu sei que você não quer voltar para a Finlândia, então o que a gente faz? Bom, essa fábrica para a qual ele trabalhava tinha escritórios praticamente na Europa toda. Falei, então, para o bem do nosso filho, vamos para Estocolmo, porque daí já reduz o número de idiomas, né? Estocolmo, capital da Suécia. E a fábrica sempre gostou muito do trabalho do meu marido, aprovou a transferência em 2001 imediatamente, e foi quando nós fomos para lá e eu fiquei 10 anos. Ou seja, até 2001. De 1991 a 2001.
Tá muito bagunçada a explicação? Fala aí nos comentários. E se vocês tiverem alguma pergunta, também fala aí que eu procuro responder e explicar melhor. A história continua, gente. Vem muita novidade por aí depois do que aconteceu nesses 4 anos de Holanda, tá? Um beijão por agora. Eu vou pedir, se você pulou de paraquedas aqui, para se inscrever. Compartilhem. Cliquem aí no sininho. E até o próximo vídeo. Beijinhos.